Eu fui no escritório dele, aí ele desceu do carro. Quando ele desceu do carro, eu disparei. Eu efetuei o disparo. Disparei contra a vítima. Tá. O senhor recebeu quanto para cometer esse crime? Quase 100 mil reais. Doutor, seu nome completo e lotação? Bruno Sérgio Magalhães Abreu, sou lotado na Delegacia de Homicídio de Cuiabá. Tem a obrigação de dizer a verdade, tá? Tá bom. Doutor promotor, doutor defensor. Bom dia. Bom dia, doutor. Nesse caso específico, doutor Bruno, no dia 5 de julho do ano de 2024, por volta das 9 horas, em frente ao escritório de advocacia da vítima, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nessa cidade capital, o denunciado Alex Roberto de Queiroz, acusado que aqui se encontra, em coautoria com outros policiais militares, em coautoria com os mandantes do crime, mataram a vítima Renato Gomes Neri, um advogado de 72 anos de idade. E reuni alguns policiais na delegacia, inclusive do meu cartório, que são 4 policiais, e fomos até o local de crime junto com outros policiais. Como era um crime ali, entendemos ali de grande repercussão, foram outros policiais de outros cartórios. Não me lembro a quantidade, mas aproximadamente ali na hora uns 10. Chegamos no local, o doutor Renato, a vítima, não estava mais no local, estava sendo operada, a informação que ele estava sendo operado, e um homem teria parado numa moto e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra ele. E lembro que imediatamente cheguei no prédio, subi para tentar falar com o doutor Valmir Cavalieri, que era o sócio dele, porque a nossa preocupação naquele momento ali era prender o executor em flagrante, né? As nossas diligências iniciais, assim, vamos dizer, era tentar imediatamente pegar o executor em flagrante, mas para isso a gente teria que analisar as câmeras de segurança, fazer um trabalho incessante naquelas primeiras horas, e tinha muitos policiais militares lá no local já, tanto da inteligência da polícia militar quanto da força tática, que eu me lembro, lá em cima no escritório, conversando com o doutor Valmir, e cheguei a conversar com ele particular rapidamente para tentar entender o que pode ter acontecido, né? Ele me informou naquele momento ali coisas para mim bastante cruciais e importantes para a investigação, e eu ordenei naquele momento ali que tanto eu como todos os policiais que estavam ali fomos atrás de câmeras para a gente poder entender a dinâmica dessa morte, né? Às 9 e pouca da manhã, praticamente na Miguel Sutil, na rua paralela ali, a transversal ali, a Miguel Sutil. Ficamos sexta, sábado, domingo, sem parar, né? Olhando câmeras por toda a cidade do Mato Grosso de Cuiabá e Várzea Grande. Lógico, as investigações prosseguiram e a gente conseguiu ver que ele, um dia antes, monitorou a vítima também, parou no mesmo local, porém o doutor Renato não chegou para ele conseguir realizar aí a execução, né? Realizou a execução no outro dia, no dia 5. Só que a gente, pelas câmeras, a câmera que pegaria ele atirando estava quebrada. Durante a investigação, a gente conseguiu demonstrar que o autor ele tinha ciência dessa câmera quebrada. E só imagens de outras câmeras pegou apenas a vítima recebendo os disparos e caindo. O atirador executando ele, a gente não conseguiu, não tinha imagens, não tivemos imagens. Mas diante da rota de fuga, por isso que eu falo que a gente ficou aí 3 dias para poder entender toda a dinâmica do crime. O escritório fica na Fernando Corrêa e a rua fica na esquina. Na esquina. Na esquina. Na esquina. Ele chega pela Fernando Corrêa ou chega pela essa rua parada? Ele chega pela Fernando Corrêa. Pela Fernando Corrêa. Se eu não me engano, ele chega pela Fernando Corrêa, para a moto e espera. E procura um local em que não é visto ou não é capturado
pelas imagens. Exatamente. Ele para a moto, desce, faz os disparos, monta na moto e vai embora. E vai embora. Imediatamente. E ele vai embora sentido... Ele pega ali a Rua La Paz, pega ali aquela rua que tem o rio, eu esqueci o nome dela, e vai sentido Várzea Grande. Passa pela FEB, passa pela Sérgio Mota, encontramos ele na FEB, logo depois encontramos ele na Couto Magalhães. Foi a foto mais detalhista do porte físico dele, né? Encontramos ele logo depois indo pela Imigrantes e ele indo pro Capão Grande. Foi a última passagem dele, em torno de 30 minutos após o crime. As vestimentas, e chama a atenção do senhor, salvo me engano, a rapidez com que ele faz esse trajeto. A rapidez que ele fez de trajeto. Você pode concluir que ele já estava disposto a seguir essa rota de fuga? Com certeza, foi tudo planejado. Tanto que ele sai ali por um estacionamento ali na contramão, já cai na Rua do Rio e já vai embora. Já sai pela La Paz, pega a Argentina. Isso. La Paz, Argentina. Isso. E toma esse rumo lá para Várzea Grande. Então, ok. Colete à prova de balas, nós já abordamos a vestimenta dele. Aparentava nas imagens que ele portava arma de fogo? Dava para ver ali no... Não. Foi uma pergunta importante, doutor. Uma das imagens que a gente viu ele passando, teve uma imagem que não pega ele atirando, mas nós escutamos uma rajada. Uhum. E nós pensamos, ou ele está com uma metralhadora semiautomática guardada, ou ele está com uma pistola adaptada para tiros dessa magnitude. Tá. Né? Então, as primeiras impressões, o colete à prova de bala já teve uma suspeita de agência de segurança pública, Sim. mas uma arma que dispara em rajada. Em rajada. Ou uma submetralhadora, é uma das duas. Só que pela vestimenta dele, depois de olhando as imagens, a gente percebeu que seria difícil ele estar com uma metralhadora, né? Uhum. A gente entendeu ali que ele estava com uma arma com um seletor de rajada. Tá certo. Vocês fazem essa trajetória até o Capão Grande, onde é a última imagem dele. Isso. No local do crime, o que foi apreendido de importante que posteriormente auxiliou a polícia a desvendar a autoria desse crime? Nós chamamos a perícia, catamos as cápsulas, apreendemos as cápsulas. As cápsulas que foram expelidas pela arma. Ficaram no local. Pela arma. O senhor lembra quantas? Eram 7. 7. Detectamos que era de 9mm, né? Uhum. E posteriormente descobrimos que era uma Glock, uma arma Glock 9mm. Né? E ali um fato que nos chamou a atenção é que um projétil daquela arma pegou no açaí, no mercado açaí do outro lado da rua. Isso que eu fiquei com dúvida no estudo do processo. O projétil que foi parar lá no açaí foi apreendido ali pelos peritos? Não. Foi apreendido posteriormente? Posteriormente. O segurança informou a gente que havia um projétil desse disparo no mesmo horário. No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora, o segurança informou a gente. Segurança levou o projétil lá. O seguinte, chamou a gente lá, a gente foi lá, fez a apreensão do projétil e constatou que realmente era o projétil da arma. Então, as 7 cápsulas estavam no local do crime e um projétil atravessou a Avenida Fernando Correia. Sim. E foi parar no açaí. Sim. Do outro lado. Pelo horário ali da Fernando Correia, tinha muitos carros passando, 9h30 da manhã de uma sexta. Eu vou dizer que foi um milagre outra pessoa não ter acertado, não ser atingida, né? Inclusive é uma qualificadora de causar perigo comum. Exatamente. Tinha muitas pessoas ali. Muitas. O mercado estava cheio, as ruas lotadas de carro, 9h30 da manhã ali é uma BR, né? Então acho que para mim é a principal avenida da cidade. E ele parou ali 9 horas da manhã, quase em ponto, né?
sabendo que aquela arma é uma arma ilegal, e ela é legal por causa disso, porque o atirador ele não tem como controlar ela, né? Então, por mais que ele tenha tentado, alguém tenha tentado, na hora de atirar com uma arma dessa, mirar as munições no mesmo local, é quase que impossível conseguir esse feito. No dia do crime. Então, doutor, essa investigação foi uma investigação muito difícil, muito complexa, tá? Porque eu preciso falar isso até para o público e os jurados entenderem. Assim que o Renato morreu, né, eu no dia seguinte, eu falei com o doutor Valmir também no mesmo dia, para poder entender, apesar da gente querer pegar o executor em flagrante, era a nossa intenção, eu precisava saber ali a possível motivação do crime, porque é com a motivação de um crime que a gente tenta entender o caso, e quando uma vítima de homicídio morre, você tem que fazer uma retrospectiva da vida dela, para poder saber com quem ela andava, o que ela fazia, né? E para descartar linhas de investigação para a gente até não perder tempo e focar no que interessava. O doutor Valmir falou que provavelmente era por conta de uma guerra, uma briga judicial de uma fazenda em São Novo Joaquim, no Mato Grosso. E no dia seguinte, informalmente, eu recebi uma denúncia do Renato. O Renato ele teria feito uma denúncia na OAB 10 dias antes de morrer. E no dia 5, no dia 1º de julho, ele pega essa denúncia que está em sigilo e joga público no processo. Um processo que ele estava brigando em relação a essa terra. E na denúncia, ele fez uma denúncia contra uma turma de advogados, membro do Poder Judiciário, e citou também o casal SEC, que está preso, né? Então eu precisava ali na hora ali entender quem poderia ser os mandantes, porque nós já sabíamos que ia ser difícil chegar ao executor. Então, geralmente a gente chega no executor para o mandante. Nesse caso, eu fiz o inverso. Eu deixei os policiais de campo trabalharem com o executor. Atrás da moto vermelha. E eu e outros policiais focamos nos possíveis mandantes do crime. É um inquérito bastante extenso. O senhor teve duas linhas de investigação. Ao mesmo tempo. Os policiais foram a campo saber quem era o condutor da moto vermelha que atirou, chegou no Capão Grande, enquanto o senhor foi atrás de saber o motivo do crime. Exatamente. Até porque, como eu falei, a gente tenta ver a retrospectiva da vida, da vítima, né, em vida. Só que a própria vítima, ela faz uma denúncia muito importante para nós, né? Ela faz uma denúncia em vida, dizendo que pessoas distraíram ali, atrapalhando a vida dele da forma processual. Não detectamos nenhuma ameaça contra ele, segundo o próprio sócio dele, Dr. Valmir Cavalieri. Então isso dificultou um pouco. As investigações prosseguiram. No dia 10, ele morreu dia 5, né? No dia 10 nós fizemos uma blitz lá no Capão Grande. Tentar achar o... Isso. No dia 10 nós reunimos porque a gente olhou as câmeras que ele poderia ter passado e descobriu que ele não teria passado daquela região de Chácaras. Então os policiais, ele não só olhou a câmera que a gente viu ele passando, mas sim fez por exclusão. Ele pegou as câmeras de todos os possíveis locais que ele poderia ter passado, ele não passa. Tá, calma aí. Repete isso aí para ficar mais claro para os jurados. O policial fez uma exclusão. Foi exclusão para os locais onde ele... Isso, a gente pegou o último ponto que ele passou. Tá. E ele poderia ter ido para a esquerda, para a direita, ele poderia ter ido para vários lugares. E esses lugares tinham câmeras. Nós olhamos essas câmeras minuciosamente. E chegamos a uma conclusão. Está no relatório, inclusive, envolvido em vermelho. Esses locais ele não passou. Ou seja, a moto está aqui nessa região de Chácara. Então, no dia 10, nós fizemos uma blitz ali, sem sucesso. Só que essa blitz, no dia 10, ela foi, para mim, um tanto crucial. Lá na frente, ocorreram fatos que o dia 10, por conta dessa blitz,
ela trouxe algumas provas para nós, né? E o inquérito continuou, eu tive que ouvir, eu ouvi em torno de mais de 80 pessoas, pessoalmente. Nenhuma oitiva foi feita a não ser por mim. Tinha oitiva de 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, para poder entender quem poderia ter feito isso com o Renato. E nós, lógico, vai passando a investigação, a gente vê que ele não é um crime sozinho. Ele é um crime realmente de pistolagem, né? A gente começou a entender que o Alex não teria feito isso sozinho. Tinha uma estrutura por trás. Tinha uma estrutura. Uma organização por trás. Sim, porque ele entrou numa região de chácara, então a gente, com a suspeição que poderia ter policiais, a gente passou a investigar. E naquela carta, aí eu vou chegar na busca e apreensão, que começou a florear o inquérito, a investigação. Nós entendemos que, além da briga que o Renato tinha com os advogados, ele citou a Julinério e o César Sec na petição. E no dia da morte, eu perguntei para o Dr. Valmir, o Dr. Renato tinha alguma dívida para receber ou para pagar, alguma coisa nesse sentido? Ele falou, tem. Semana que vem agora, ou seja, na próxima semana, ele recebeu um valor de um acordo que ele fez com a Julinério e com o César Sec. Mas... Julinério, para os jurados entenderem quem é Julinério e César Sec, são os mandantes. São os mandantes que estão presos preventivamente. Estão presos. Estão presos desde o ano passado. Tá. E nós, no meu entender, eles haviam uma briga jurídica, ela tinha sido condenada por má fé, e assim, eu vi que havia uma animosidade entre eles, né? Então, quando foi em novembro, nós representamos, com base em várias oitivas que nós fizemos, nós representamos pela busca e apreensão no escritório dos advogados e na casa da Julinério. Quando nós fizemos a busca na casa da Julinério, um fato nos chamou a atenção. Ela estava muito preocupada com o telefone dela e descobrimos que a Julinério formatou o telefone 4 dias depois da morte do advogado. Uhum. Né? Então, é como se assim, os olhos passaram a voltar mais. A investigação começou a mudar um pouco para ela, né? Porque apesar o Renato não ter feito uma denúncia contra ela na OAB, ele cita eles na petição e pela citação não era uma citação amigável. Por mais que ela tenha feito um acordo, no meu entendimento ali na hora, nem todo acordo é um acordo que você fica feliz, né? Então ela poderia ter feito um acordo com ele, mas estaria com muita raiva dele. E fizemos a busca na casa dela, descobrimos isso. Isso foi dia 28 de novembro. Então, numa busca e apreensão, que é um meio de obtenção de prova, nós analisamos foram apreendidos documentos, telefones dos advogados, telefone da Julinério. O César Sec não estava no local, estava viajando. E nisso passou dezembro, passou o recesso, passou janeiro, e aí que a investigação, ela de fato, ela tomou um rumo, felizmente, com sucesso para a delegacia. No mês de janeiro de 2025, o doutor Caio toma posse, né, na unidade, e nesse momento a gente chama as equipes de novo e começa a fazer uma intensificação naquela região de chácaras. Então ali a gente precisava encontrar uma possível pessoa que tivesse uma moto vermelha, né, sem placa. 7 meses depois, a gente não acreditava que teria uma pessoa ainda com essa moto, né? Isso aí era uma intuição nossa. E durante a investigação nós descobrimos que uma chácara ali, coisa de 500 metros da última foto que a gente viu do Capão Grande, tinha uma chácara que tinha sido alugada por um policial militar. Nós fomos investigar esse policial militar, se chamava Aaron Pena Vieira. Esse policial, ele já foi condenado por tráfico junto com o Alex. E chamamos o dono da chácara para perguntar como é que se deu essa transação, quem é esse policial. E o dono da chácara nos informou que ele chegou na chácara e encontrou o Ero lá dentro, sem qualquer verbalização. Ele chegou até a chamar a polícia, porque tinham invadido a chácara dele. A polícia chega, ele encontra o Ero, o Caster
dentro da chácara com outros policiais. As coisas se resolvem, mas só o Ero é levado para a delegacia, estranhamente. Na delegacia, o Ero propõe ao dono da chácara que, já que ele já estava ali, de forma ilegal, que ele alugasse essa chácara para ele. E no dia 26 de abril, se eu não me engano, eles fazem um contrato de aluguel de R$1.000. O dono da chácara fala que ficou com medo, porque já tinha pesquisado a vida do Ero, e ficou com medo e alugou a chácara para o Ero. E aí, eu lembro que ele disponibilizou a nossa ida até a chácara. Chegando lá, a gente se depara com uma chácara alugada há 7 meses, sem qualquer atividade. Uma chácara que, segundo o dono, seria para aluguel para colocar boi, enfim. Ter uma renda com aquela chácara. Tem uma atividade econômica. Ter uma atividade de renda. E o que a gente encontrou era uma chácara abandonada. Então não fazia sentido um policial alugar uma chácara e não ter uma atividade ilícita, sendo que era um policial condenado à perda do cargo, perda dos bens, né? Descobrimos que ele estava endividado, tanto eram. E no momento lá, o dono da chácara falou que tinha um caseiro que dormia de vez em quando à noite. Foi aí que nós descobrimos que esse caseiro era o Alex. Perguntamos para ele as características, ele deu todas as características do Alex, e que esse Alex andava com uma moto vermelha sem placa. Tá certo. Então, esse segundo momento da investigação, próximo ao último, vocês encontraram essa chácara abandonada. Em janeiro. Invadida pelo Aaron. Pelo Aaron. Aaron e outros policiais que a gente descobriu. Outros policiais, e que o caseiro, Alex. Ele chamava de caseiro. Mas, na verdade, o Alex dormia lá à noite, às vezes com a esposa, às vezes sem a esposa. De forma também, a gente não conseguia entender porque ele dormia lá. Fomos entender depois. E tinha seu boletim de ocorrência da invasão dessa chácara. Tinha um boletim de ocorrência da invasão. A lotação do Aaron. O Aaron, como ele tinha sido preso e foi solto, ele estava preso por tráfico de drogas junto com o Alex. Eles foram soltos. Só que ele trabalhava na Rotan, né, na época. E ele estava no outro batalhão que fazia parte ali do núcleo da Rotan. É como se fosse um batalhão descentralizado e uma das unidades do batalhão era a Rotan. O Aaron tinha muito acesso à Rotan. Tanto que na chácara, quando a gente chega na chácara, 2 fatos chamou a atenção para nós. A chácara já estava abandonada depois de começar as diligências. A gente viu que abandonaram a chácara. Nós encontramos uma chave de uma moto. Depois fomos ver que era a chave da Honda. Da Honda vermelha. Da Honda vermelha. Encontramos... fotos. Não entendi? Fotos de crianças, alguma coisa assim. Tinha algumas fotos dele, de criança, do filho e tal, e descobrimos que realmente o Alex ficava naquela chácara. Mandado, uma ordem judicial? Tinha uma ordem judicial de uma intimação para ele. Pro Alex. E com base em todos os elementos que nós tínhamos, o policial militar alugou uma chácara no dia 26 de abril, né, que foi o dia do contrato, uma chácara que não tinha qualquer atividade ilícita. Uma das pessoas que curtiu a chácara é o Caster, que deixava caminhões lá dentro. E o Caster tinha vários processos de organização criminosa, de estelionato. Ele tinha muitos processos. Isso é um outro policial? Não, isso aí é um amigo do Aaron. Amigo do Aaron, chamado Caster. Chamado Caster, que foi também... Ele prestou depoimento. Prestou depoimento, foi essencial para a investigação. E além na chácara, tinha alguma identificação que ela era utilizada por um policial militar? Tinha uma placa. Quando a gente chega lá na chácara, a chácara está pintada de branco e azul, que são as cores da polícia. E uma placa no chão, escrito Comando Especializado Polícia Militar. Então nós tínhamos a certeza, né, que ali era uma chácara usada por polícia ou policiais. Por policiais. Nós conversamos com pessoas ali próximas. E pessoas próximas informaram para nós que de vez em quando entravam viaturas na chácara.
E o Alex? Frequentava a chácara? Frequentava, dormia lá frequentemente, com ou sem a esposa. O senhor já disse que encontrou uma chave, posteriormente era a chave dessa moto vermelha. Essas pessoas que vocês conversaram relataram sobre o uso da moto vermelha sem placa ali naquela chácara? Quem falou da moto foi o Roger, que é um engenheiro agrônomo contratado pelo dono da chácara, porque ele queria vender a chácara e contratou um engenheiro. Ele foi ouvido tanto em sede policial quanto em sede de instrução processual, na primeira fase do júri. E nós ouvimos o Ricardo, que é o dono da chácara. E os dois foram muito tranquilos em dizer que a pessoa que andava naquela chácara com uma moto vermelha de capacete preto, sempre com o bonezinho para trás, era o Alex. O Alex. Reconheceu ele tranquilamente. E pelas fotos que a gente via ele andando de moto, a gente reparou que realmente ele usava o bonezinho para trás. Inclusive a ex-esposa dele foi ouvida, confirmou pela foto, falou: eu tenho quase certeza que é o Alex, pela empunhadura, pelo jeito de andar. Uhum. Né? Qual foi o próximo passo da investigação? Qual foi os pedidos que o senhor fez ao judiciário? O que o senhor fez? Então, doutor, nós antes de solicitar a prisão temporária do Alex, nós fizemos algumas medidas cautelares, né, dos números de telefone dele, né? E nós descobrimos que o Alex, ele troca de telefone 4 vezes. Por isso que o dia 10 é muito importante para que todo mundo entenda. O crime ocorreu dia 5. Ele troca de telefone dia 5. Ele troca de telefone dia 6. Ele troca de telefone dia 10. E ele troca de telefone dia 11. Dia 11 foi o dia que o Aaron dá um iPhone para ele de presente. E foi no dia 11 que a arma de fogo que matou o Renato Neri foi encontrada num falso confronto da Polícia Militar envolvendo policiais da Rotan. Então, antes de pedir a prisão do Aaron e do Alex, o senhor representa pela quebra do sigilo de telefone. Sim, descobrimos que ele troca de... Eu só perdi aqui. Ele troca de telefone dia 5, dia 6... Dia 10. 6... Inclusive, dia 10 ele fala até do telefone da mulher dele. 10... E dia 11. Dia 11. O telefone da Vivo. A Vivo nos informou, apenas por requisição, não foi nem por ordem judicial, ela informou que ele teria trocado ali, se eu não me engano, essas 4 vezes. Está até no relatório. Uhum. E dia 12... Na verdade, o falso confronto ele ocorreu dia 12, quase meia-noite. Uhum. Né? Eu falo dia 11 porque os policiais que participaram do confronto, eles entram no plantão dia 11. Né? Entendi. E dia 11, ele também troca de telefone. E nós fizemos uma blitz dia 10. E pra gente, houve um desespero entre eles. E eles tiveram que ficar trocando de telefone. E eles que tiveram que fazer alguma coisa em relação a essa arma. Porque é muita coincidência a arma ter aparecido um dia depois, num falso confronto, para incriminar outras pessoas. O senhor traz essa informação nova não, né? Essa informação que é um deslinde da investigação. Sim. Um falso confronto entre a polícia militar, um adolescente e mais uma pessoa. São 3. São 3 pessoas. Um morreu no local, um maior de idade, e 2 adolescentes. Um ficou ferido, com tiro no peito, e outro conseguiu fugir. Esse falso confronto, ele é praticado por qual equipe da Polícia Militar? Uma equipe da Rotan. A mesma do Aaron. Isso, o Aaron já havia trabalhado na Rotan e tinha total acesso lá. Uhum. Ele não era mais lotado lá por conta da prisão dele, mas ele vivia lá. Agora, qual é a relação entre esse falso confronto ocorrido no dia 12 com o crime do Renato que ocorreu no dia 5? Então, com as cápsulas, com os projetos de apreendido, nós fizemos uma perícia. Os 7 projetos... 7 projetos encontrados na cena do crime do Renato Neri. Nós
mandamos ela para a perícia para fazer um confronto nacional, banco de dados, para saber se essa munição foi deflagrada por alguma arma. Ou alguma outra arma. Isso é comum a DHPP fazer. Como que chama esse É uma perícia. não, como que chama esse sistema? É o Banco Nacional. Banco Nacional de balística. de balística. E nós mandamos fizemos e descobrimos um fato também muito importante. Quando a munição ela é comprada pelo Estado do Mato Grosso, ela tem um código, que a gente chama de código de gola. Ela tem uma numeração nos projetos. E a CBC, que é a Companhia de Cartucho Brasileiro, ela informa que as 7 cápsulas foi comprada pelo Estado do Mato Grosso nos anos 2023 e que essas cápsulas foram direcionadas à Polícia Militar. Fizemos uma pesquisa e um dos batalhões que essa munição foi depositada, a gente chama de depósito, né? Ela é depositada, foi o batalhão da Rotan. Uhum. E 6 dias depois da morte do Renato, nós descobrimos que essa arma que apareceu nesse confronto, que não existiu, e eu posso dar diversas razões por ele não ter existido, e está provado que ele não existiu, é a arma que matou o Renato Neri. A arma que apareceu no falso confronto na mão de um menor de idade que estava com um tiro no peito, debaixo de uma viatura da própria Polícia Militar, a versão é que ele estaria com essa arma, mas o que foi desmentido não por nós, não só por nós, como pelo próprio Ministério Público lá em setembro de 2024, quando eles foram denunciar o menor por roubo, porque antes desse falso confronto, para que todos entendam, houve um roubo perto do Shopping Pantanal. Dois caras chegaram e anunciaram um assalto com uma arma de fogo. 5 horas depois, eles foram levar esse carro para um desmanche. Nesse carro estava o Valteir, que é uma pessoa que não participou do roubo, e mais 2 menores. A Polícia Militar foi acionada, que havia um Gol branco, né? E teria tido um assalto com esse carro. E as investigações mostram que os policiais já chegam atirando no veículo. O Valteir sai do carro, já toma um tiro, morre na hora. O carro prossegue andando no contorno leste, essa situação. Foi do dia 11 para o dia 12. Um policial, um deles consegue fugir, né? Que é o Max William, é o nome dele, se não me engano. E o Pedro. Esse Pedro tomou um tiro no peito. E segundo a investigação, segundo 2 ou 3 depoimentos que ele deu, ele alegou que os policiais, um deles pedia para matar, e ele acabou sobrevivendo. E depois nós cobrimos busca da apreensão no telefone dos policiais e vimos realmente que tinha muita coisa estranha. As munições dos menores não foram deflagradas, conforme eles alegam, a perícia demonstrou isso também. Então, assim, ficou provado que não teve esse confronto. confronto do dia 12 não existiu. Ocorreu. Tá certo. Então, as munições que vocês encontraram no local do crime, essas munições foram adquiridas pelo Estado de Mato Grosso. E direcionados à Polícia Militar. E esse lote direcionado à Rotan. Um dos batalhões que ela poderia ter enviado é a Rotan. Tinha em torno de 10 batalhões. Batalhões de Primavera do Leste, batalhão de Peixoto de Azevedo, né? Então, assim, como todos os policiais envolvidos até agora são da Rotan. Só tem o batalhão da Rotan, não há outro policial envolvido em todo esse caso, nós concluímos que realmente a munição ela só poderia ter partido de lá. Num cruzamento de informações nos sistemas, vocês conseguem identificar a arma que disparou essas munições adquiridas pelo Estado. Sim, a Politec fez um laudo dizendo as munições encontradas na cena do crime do Renato Neri partiu desta arma aqui, com toda certeza. Do confronto do dia 12. Encontrada no confronto, um confronto que, por tudo que foi investigado, ele jamais existiu. Né? Então fizeram uma manobra
para que aquelas armas caíssem na mão de outros, né? Para que talvez eles ficassem aí como investigados da morte do Renato. Só que um deles sobreviveu e 2 sobreviveram, né? E contaram tudo. Então, o senhor identificou nas nossas investigações, na sua investigação, o Alex como condutor da moto, o Aaron como a chácara que ele foragiu para ela, a munição e a arma. Qual foi o próximo passo da investigação? Doutor, no dia 26, se eu não me engano, pode ser dia 26, dia 27, mas foi em abril, tá? Finalzinho de abril. No dia seguinte que ele aluga a chácara, o Aaron está em Primavera do Leste. Primavera do Leste. É onde a Julineri mora. A Julineri e o César Sec. São os mandantes. São os mandantes. Nós descobrimos no dia 26 de abril, nós descobrimos em janeiro que no dia 26 de abril de 2024, ou seja, antes do crime, o Aaron vai até a cidade de Primavera do Leste. Foi aí que num crime desse, pelo que a gente começou a ver, eu até brinquei falando que esse crime parecia um homicídio empresarizado, porque você havia divisão de funções, você... Homicídio de... Eu falo em homicídio empresarizado, porque parecia uma empresa formada com divisão de funções. Cada um tem a sua função. Cada um tinha a sua função na parte. Geralmente, num crime dessa magnitude, envolvendo um presidente da OAB, o ex-presidente da OAB, um advogado, né, eles geralmente vão contratar as melhores pessoas para a prática daquele crime, para que aquele crime não seja descoberto. Então a gente começou a perceber que realmente havia não só o Aaron de policial militar, mas havia outros. O empresariado do crime, o executor, o Alex. O Aaron, o apoio logístico da chácara, de tudo. Isso. E o Jackson? O Aaron, no depoimento, confessa realmente que recebeu o serviço do Jackson, passou para ele, mas eu vou chegar lá nesse ponto esse ponto mais detalhado. Nós chamamos a Deviane. Por quê, Deviane? Deviane é a esposa ou ex-esposa do Alex. Por quê? Porque a moto estava no nome dela. Essa moto, ela nunca foi emplacada. Ela foi comprada por R$2.000, com parcela de R$1.000. Ex-esposa é a atual, né? A Deviane, pode ser que seja atual ainda. É de Barão de Melgaço. Isso, que mora em Barão de Melgaço. É. A moto estava no nome dela, né? A gente até então, naquele momento, a gente não sabe quem está participando de quê, se ela tinha algum induzimento, instigação, algum auxílio material para a prática do crime. Inclusive, cobrimos busca na residência dela, analisamos o telefone dela, né? Vimos coisas importantes no telefone dele quanto dela. E na delegacia, no segundo depoimento, o primeiro ela mentiu. Falou que não era o Alex, que era muito difícil ser o Alex. No segundo depoimento, ela diz pra gente que o Alex estava sofrendo muita pressão. Por quê? Porque no dia 8 de julho, o crime ocorreu dia 5 de julho, numa sexta-feira. No dia 8, na segunda, o Aaron e o Caster vão de carro até Barão de Melgaço para esconder a moto. Uhum. Eles trazem o Alex no carro e vão lá para esconder a moto. A Deviane achou estranho, porque a moto é dela. Ela estaria até com medo do que podia estar acontecendo. E começou a pressionar o Alex. Ora, você só tem essa moto. Tá sem dinheiro. A única moto que você tem para trabalhar como mercearia, marceneiro, ele era marceneiro. Você só tem essa moto para se locomover. Como é que um policial militar, e ele chamava de gordão, né, com barba, que no caso é o Caster, eles vêm aqui numa segunda-feira, escondem essa moto e ela associou a moto vermelha a uma moto que teria praticado o homicídio. Ela, apesar de humilde, ela não é boba nem idiota, né? Ela começou a pressionar o Alex e o Alex solta a seguinte frase para ela: olha, a merda tá feita. Esse Jackson fudeu a minha vida. A gente já tinha informações que havia um policial militar chamado Jackson.
E ela fala essa frase, esse Jackson fudeu minha vida. Eu perguntei, que Jackson? Ela falou assim, eu não sei. Eu não sei se é policial militar, porque na chácara ia alguns policiais, eles se reuniam com policiais, mas eu não sei quem é esse Jackson. Ele só falou, esse Jackson fudeu com a minha vida. E a gente já tinha esse Jackson. Porque no telefone da Julinéria, quando ela foi apreendida, tinha um Jackson no telefone dela, na agenda. Jackson, corretor. Quando eu fui analisar o telefone dela, e eu fui pesquisar quem é o Jackson, corretor, era o Jackson Barbosa, um policial militar, com uma ficha criminal não muito boa em Primavera do Leste. Esse Jackson, ele já foi preso na Operação Simulacro, onde pessoas, segundo a Polícia Civil, que eu não participei da investigação, segundo a Polícia Civil, a DHPP, comprovou que diversos policiais estariam matando pessoas do comando, né, e realizando o chamado confronto forjados. Eles forjavam o confronto e matavam essas pessoas. E o Jackson foi preso nessa operação, tanto que ele foi transferido para a Primavera do Leste por conta disso. E aí o Jackson apareceu ali dessa forma, a gente viu que ele tinha alguns processos de homicídio, fomos até a Primavera do Leste conversar com os policiais, vimos que ele estava sendo investigado por homicídios lá, né? Outros homicídios. Outros homicídios. Ele é uma pessoa muito violenta, tanto que no dia, aí eu representei pela busca e apreensão, tá? Do telefone dele. E na busca e apreensão nós vimos que o Jackson, ele teria pesquisado diversas vezes no telefone a morte do Renato Neri, no mês de agosto, um mês depois. Quando foi em abril, em maio, nós chamamos o Eron, porque o Eron e o Alex ficaram em silêncio no primeiro depoimento. A prisão temporária. Estavam presos. Estavam presos temporariamente. O senhor tinha a arma, a moto e tudo. Não. Sim, já tínhamos a arma. Aí já decretou a prisão dele. Sim. O encontro da arma, ela foi paralelamente à descoberta do Alex. Foram duas investigações paralelas que se juntaram. Uhum. Então foi tudo muito rápido. Tanto que eles foram presos dia 6 de março, os policiais também foram presos em março, na mesma semana, se eu não me engano. E a investigação prosseguiu e o Eron é chamado na delegacia para ser ouvido na presença do seu advogado, se eu não me engano, Vander. E o Eron resolve contar tudo para nós. O Eron confirma que recebeu uma proposta do Jackson, teria ido à cidade de Primavera naquele dia que a medida cautelar conseguiu comprovar que o telefone dele deu conexão em Primavera. Então nós conseguimos provar por meios técnicos que o Eron estava em Primavera do Leste ali em torno do dia 27 de abril. O Eron conta que o Jackson passou esse serviço para ele. Palavras do Eron. O Jackson falou para ele, olha, o Eron diz que foi à Primavera para pegar um dinheiro emprestado com o Eron, porque a gente não acredita, porque ninguém vai em Primavera do Leste para pedir um dinheiro emprestado. Andar 300 quilômetros na companhia do Caster, porque o Eron não tinha habilitação e pediu que o Caster levasse até Primavera do Leste. Uhum. E hoje ninguém vai até Primavera do Leste para pedir 18 mil emprestado. Poderia ter pedido por telefone. Eles vão à Primavera do Leste e lá o Jackson diz pro Eron que tem um serviço para fazer. Que aí ele começa a mentir. Ele fala que o sogro dele teria um problema com o Renato Neri e precisava eliminar. Ele estava muito doente e antes de morrer ele tinha que matar o Renato Neri. O Eron fala que pegou essa informação e levou para o Alex. Levou para o Alex, olha, tem uma pessoa... Nesse sistema compartilhado de funções. Sim. Né? O Eron pergunta para ele, pro Jackson, quanto é o valor? O Jackson, no depoimento do Eron, o Jackson fala 4 vezes a palavra 200 mil reais. Que, inclusive, o dinheiro já teria sido pago. Lá na frente, nós descobrimos que realmente o dinheiro teria sido pago pela Julinéria. E lá na frente eu vou dar os detalhes desse pagamento. O que aconteceu? No meio dessa... Antes de ocorrer o crime, o Eron conta que o Jackson mandava uma foto de visualização única para o Eron com ponto de interrogação. Ele fazia um ponto de interrogação no papel e mandava para o Eron. Tipo assim, e aí? E aí? E o homicídio?
E o homicídio? Né? Para perguntar, e aí, cadê o homicídio? Cobrando o Aaron do homicídio. Né? Até que o homicídio é feito no dia 5 de julho. E assim que ocorreu o homicídio, o Aaron conta com o Alex. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ele falou, calma que o dinheiro vai sair. Não é assim. O que me ocorreu ontem, né? E aí que eles foram em Barão tentar esconder essa moto, realmente esconderam a moto. E o dinheiro, ele não estava sendo pago. Estava sendo pago, não estava sendo pago. E o que fez com que o Aaron fosse várias vezes na cidade de Primavera do Leste cobrar do Jackson. Até que o Jackson passa uma quantia de 40 mil para o Aaron. O Aaron diz que passou 30 mil para ele e ficou com 10, mas que não teria participado do crime. A palavra do Aaron, eu apenas passei o serviço, mas ficou com parte do dinheiro. Né? E depois o Jackson teria levado uma quantia de aproximadamente 50 mil para o Ícaro, que é um policial da Rotan, que trabalhava na inteligência da Rotan. O Aaron fala que o Jackson falou, olha, eu vou lá em Cuiabá e vou passar 50 mil pro Ícaro de entregar. Um fato que também achei estranho, uma pessoa pagar em dinheiro 50 mil a uma pessoa que, em tese, não teria participado do crime. Né? Isso são as declarações do Aaron. Do Aaron. Uhum. E o Alex, muito agoniado por querer receber o dinheiro todo, porque estava com muita dívida com a agiota, estava muito apertado, né? Nesse momento aí, ele já estava andando na moto, já tinha voltado a andar com a moto, porque ele falou pro Aaron, olha, já que eu não vou me pagar, eu vou dar uma de cavalo doido, eu vou dar uma de maluco e vou voltar a andar com a moto, né? E ele volta a andar com a moto e o Jackson cobrando, e o Aaron cobrando o Jackson. Até que no mês de outubro, o Jackson vai até Cuiabá, ele ia fazer uma viagem com a esposa, e encontra com Aaron. E fala, Aaron, olha, a pessoa que me contratou, que seria o sogro, que não é verdade, o sogro do Jackson, ele não tá pagando. Ele não tá pagando e eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer uma carta aqui pra você, cobrando o restante do dinheiro com juros, e no envelope ele colocou aos cuidados de César Sec. O Aaron escreveu aos cuidados de César Sec. Foi aí que o Aaron descobriu realmente que... Aí ele perguntou, mas por que César Sec? Não era o sogro dele, chamado Telmo? Ele falou, mas eles são amigos, está fazendo um favor e tal. E ele foi entregar esse envelope lá em Primavera do Leste, no desespero. Podia ter cobrado várias vezes o Jackson e esse dinheiro não saía. E no momento o Jackson pergunta para ele, você aceita ouro como forma de pagamento? Ele, como assim ouro? Eu te trago um monstruário de ouro, de joias. Aí o Jackson ele falou, olha, para mim não me interessa ouro, só se for a preço de varejo, porque a peça pronta para mim não me interessa. Eu vou pesar lá, o que der, eu quero o restante do dinheiro. Aí ele falou, você tem Pix? O Aaron falou, não, cara, eu não quero mexer com Pix. Ele falou, então você faz o seguinte, você vai ali em Primavera e cobra o... Dos mandantes. E cobra os mandantes. Do SEC o SEC. Só que ele não sabia ainda que era mandante. Aqui ele escreve, esse bilhete foi apreendido? Não, esse bilhete foi entregue pelo... A gente ouviu o porteiro, ele confessa que recebeu um bilhete de uma pessoa e... Entregou pro... Ele não lembra se entregou, mas o Aaron fala que ele pegou o bilhete e levou lá na casa do César Sec, porque tava o carro dele na garagem e era de frente pra portaria, então ele viu ele entregando, ele se direcionando lá à casa do César Sec. Como o dinheiro não era pago todo, diz o Aaron que o Alex estava perturbando demais, ele chegou pro Jackson e falou assim, olha Jackson, é o seguinte, eu vou cobrar seu sogro, diretamente ele. É aí que o Jackson fala, cara, não faz isso não, eu vou falar a verdade pra você. Quem me contratou pra matar o advogado... Não foi o seu sogro. Não foi meu sogro. Entendi. Foi o César Sec e a Julineri, que é um casal que mora no meu condomínio. Então, em razão do não pagamento dos 200 mil reais, que o Jackson se desentende com o Aaron. Isso, se desentende com o Aaron.
E aí aparece o Ícaro, né? Aparece o Ícaro na história. O Ícaro é um policial militar da Rotan. Da Rotan, tá preso também. Está preso em razão desse fato. Em razão desse fato. Qual é a participação... porque a gente está julgando aqui o Alex, bem rapidamente, qual que é a participação do Ícaro em toda essa organização criminosa? Empréstimo da arma. Empréstimo da arma. Ele que teria emprestado a arma. Segundo o Caster, que foi ouvido e deu... Eu vou chegar na parte do Caster. O Ícaro, a participação dele... Na verdade, o Jackson, ele contrata o Ícaro. E o Ícaro passa o serviço pro Eron. Porque o Ícaro e o Jackson trabalhavam juntos em Primavera. Então o Jackson contrata o Ícaro contrata o Eron. Passa pro Eron. Por sua vez... Aí o Eron faz a ponte direto com o Jackson. Aí o Eron, em razão do inadimplemento, entra... O Ícaro, ele entrega essa 9mm para o Jackson. Para o Eron. Na verdade não foi visto essa cena. O que foi visto foi a cobrança da arma. A cobrança da arma, o depoimento do Caster. Isso. Mas aí o que eu quero saber, essa arma de fogo foi entregue pelo Ícaro para a prática do delito. Isso. Tá, ok. O que a investigação conta é isso. Você já me disse que as munições eram munições do Estado. E a arma era uma arma do Estado? Não. Era uma arma... Fria. Perguntei pro Alex, como você adquiriu essa arma? Ele falou pra mim que comprou essa arma por R$1.500, o que é impossível. Uma arma desse nível custar esse valor. E que logo depois do crime vendeu essa arma pra uma outra pessoa que morreu. Que ele também não se lembra quem é que morreu. Então assim, é uma história sem pé nem cabeça, né? Mas é a versão dele. A versão dele. O senhor já me disse agora há pouco que existe uma testemunha que presenciou parte, ou quase na totalidade, essas conversas do Alex com o Eron, do Eron com o Jackson e do Eron com o Ícaro. Quem é essa testemunha? É o Caster. O Caster. Caster, ele é um amigo pessoal do Eron. Ele estava no dia da invasão da chácara, tá? E ele conta que no dia seguinte à invasão, eles foram até a Primavera do Leste a pedido do Eron, porque o Eron não tem habilitação, então ele levou ele de carro até a Primavera. Chegando lá, ele viu que ele se encontrou com o Jackson. Ele teria levado ele lá umas 2, 3 vezes. Isso antes do fato? Antes do fato. E depois do fato, o Caster chegou a levar o Eron até... Chegou a levar. Porque aí ele já sabia do que tinha acontecido, né? Ele leva ele lá, depois... E o Caster presenciou essas cobranças feitas do Eron para o Jackson? Eu perguntei pro Caster qual era o envolvimento dele com policiais da Rotan. Ele falou, olha, eu sou muito amigo do Eron e eu ia à Rotan. E nesse dia eu presenciei o Ícaro cobrando o Eron da arma de fogo. Não, eu digo do dinheiro. O Caster presencia o Eron cobrando o Jackson a respeito... Não, presenciar não. Ele estava de fora, de longe. Tá. Mas ele dizia que não era bobo, que ele já entendia o que estava acontecendo. Porque quando passou essas cobranças, ele já tinha ido em Barão pegar a moto, esconder a moto do Alex. Então, na volta do carro, o Alex conversava com o Eron sobre esconder a moto. Entendi. Então, ele já sabia o que tinha acontecido. Tá. Entendeu? O Caster, ele toma conhecimento e declara para vocês algo a respeito da arma de fogo envolvendo o Ícaro e o Eron? Ele fala. Ele fala que estava no batalhão e o Ícaro falou, cara, você tem que me devolver a bomba de tereré. Foi uma expressão que eu nunca tinha visto. Eu falei, o que é bomba de tereré? E ele faz um gesto com a mão, né? Que o Ícaro fala para ele, tem que devolver a bomba de tereré, que seria uma arma fria deles. E o Eron falou, não, eu vou te devolver, eu vou devolver. Então o Ícaro
O Caster vê essa conversa. Esse Caster, ele é policial também? Não é policial, ele é caminhoneiro, muito amigo do Aaron, e logo após os fatos virou uma conversa comum até entre eles. É igual o Alex, andava junto com esses policiais. Sim, fala que o Alex se vangloriava de ter matado o Renato. Aham. Eu vou chegar nessa parte. Então, esse Caster também presencia a cobrança da arma feita pelo Ícaro ao Aaron. Sim, ele Tá. presencia várias coisas, né? Tá. Ele leva o Aaron à Primavera do Leste com relação à cobrança. E agora com relação ao Alex. Quais foram as declarações prestadas pelo Caster relacionadas ao Alex? Aquela questão inicialmente de ter ido buscar o Alex em Barão de Melgaço. Então, o Aaron chamou ele para ir em Barão de Melgaço. Chamou o Caster. Chamou o Caster para ir em Barão de Melgaço porque o Aaron não tem habilitação. O Caster pega o carro dele e vai a Barão de Melgaço. A princípio ele não sabia de nada. Ele falou, vou lá para buscar o Alex, porque a moto dele quebrou. E o Caster vai lá e busca a moto. Chega lá, ele busca a moto e esconde a moto. Na volta, o Aaron começa a conversar com o Alex. E ele não é bobo. É um cara muito esperto. Ele diz pra gente que escutou o Aaron falar. Tá bem escondida? Deixou ela bem escondida a moto? Não, tá bem escondida, tá bem escondida. Não, então tá bom. E o Caixa já tinha visto que havia uma morte de um advogado na sexta-feira. Ele já tinha ligado essa parada. Ele já tinha ligado os pontos. Ele tinha ligado os pontos. Até então, o Aaron não falava com ele abertamente sobre isso. Mas quando o Alex começou a cobrar, que o Aaron já estava desesperado, já tinha ido 3, 4 vezes lá em Primavera, e a conversa passou a ser normal entre eles, entre o Caster e o Aaron. Uhum. E o Caster conta tudo. Tá. Conta do Ícaro, que o contratante foi o Ícaro, né? A princípio. O Aaron contra pro Caster tudo isso? Tu conta. Tá. O Caster, palavra do Caster. É. O Caster falou, olha, ele me contou que o Ícaro foi o contratante. Eu falei, bom, por que o Ícaro? Ele falou, porque eles trabalharam juntos em Primavera do Leste. Por isso que ele tem esse contato próximo. E os dois participaram da Simulacro, então deviam ter essa amizade realmente. Na volta lá de Barão de Melgaço, estava o Caster, estava o Aaron e o Alex. O Alex confessa a prática delituosa ali no... Segundo o Caster, ele comenta assim, sobre o que ele teria feito. Que teria dado certo. Porque o Aaron falou pra nós que descobriu da morte nesse dia. Uhum. O que não existe. Mas aí, a depoente Lívia, filha da vítima, disse aqui que em um determinado momento o Alex se vangloriava de ter acertado a vítima, que a arma fazia disparo em rajada. Foi nesse momento que ele fez essa afirmação? Não, foi depois. Foi na casa do Aaron, no churrasco. Foi na casa do Aaron no Isso, churrasco. foi na casa do Aaron. Então eles começaram a falar sobre esse assunto abertamente, os três. Já tava tudo... Porque entre ele e o Aaron era óbvio. Mas como o Caster estava perto, o Caster já começou Escutava a fazer... tudo. Escutava e já começou a fazer perguntas mais... O Mais Aaron falou, decisivo. cara, você já sabe de tudo mesmo, então vou te contar. E Uhum. falava abertamente com ele. O senhor já me disse então que o Caster relatou sobre a entrega da arma, sobre a cobrança da entrega da arma pelo Ícaro. O senhor já me disse que o Caster presenciou a cobrança do dinheiro lá no Jackson. Essa questão agora de vangloriar sobre ter acertado a vítima na cabeça. A moto eles esconderam em Barão. Em Barão. O Caster estava presente também. Tava. Tá. Agora, com relação a uma atitude feita pelo Alex de ter queimado as roupas dele, de ter queimado, dando sumiço no capacete, enfim. O Caster
tomou conhecimento dessa situação também, já que eles estavam dizendo ali abertamente? Sim, tomou conhecimento, e o próprio Alex fala, o Aaron fala, que o Alex chegou no local, queimou tudo, inclusive o telefone dele. Ele foi pra chácara e queimou as roupas, queimou o capacete, Tudo. pra não Tudo. ser... Só poupou um tênis que ele tinha, porque era muito bonito. Ah, a questão do tênis, ele ficou com dó do tênis? Ele ficou com dó do tênis. E não queimou o tênis. Isso ele confessa ali pro Caster. Confessa. Uhum. Ok. Então ele queimou essas roupas, o capacete, poupou o tênis. Ele diz alguma coisa... E o Não, próprio Alex... ele levou a gente na chácara lá. E Ele mostrou... mesmo confessa que queimou. Sim, ele mostrou pra gente onde ele queimou. Entendi. Ele mesmo confessa. Ele fala, dentro dessas conversas, ele diz alguma coisa onde ele escondeu a arma de fogo antes de entregá-la ao Ico? O Caster fala que eles esconderam essa arma ali num armáriozinho na chácara. Lá na chácara do Capão. Inclusive, o Alex treinava com essa arma lá. Eu ia chegar nesse ponto agora. Isso. Ele escondeu a arma depois do crime lá na Baía do Cavalo. Isso. Isso o Caster escutou. O Caster escutou essa conversa. Ele confessa também. Não, ele não. Ah, tá. Ele, se não me engano, não. Ele não confessa, não. Tá. Mas ele também diz que não treinou. Que chegou lá, atirou, inclusive nem lembra se a munição pegou na cabeça do advogado. Uhum. Mas o Caster conta uma história de que ele havia treinado Sim. na chácara, efetuado disparo de arma de fogo com essa chácara. Sim, nós fomos lá. E vocês foram confirmar o que o Caster... Muita garrafa quebrada, muito sinal de tiro nas madeiras, realmente muita garrafa quebrada. Era um lugar realmente que era e fazia treinamentos com essa arma. Foi periciado esse local? Se eu não me engano, foi. Esse local em que ele treinava com essa arma de fogo? Doutor, a chácara foi periciada. Eu tenho quase certeza que lá também foi. Eu tenho aqui, o local onde... Tem. Que ele quebrava as garrafas, atirava no curral. Vocês foram lá e confirmaram. Sim. Esse fogo, na verdade, foi até dito pelo Ricardo e pelo Roger, que é o engenheiro e o dono da chácara, que eles relatam esse fogo que teve lá, né? Uhum. Quando eles relatam esse fogo, foi aí que a gente falou. Ele queimou a moto, ele queimou tudo, né? Lá no início a gente achou que ele tinha queimado inclusive a moto, né? Entendi. Tá ok. A confissão deles, a questão do dinheiro, foi presenciado tudo pelo Caster, né? E só para deixar registrado, doutor, o Caster foi ouvido em sede ministerial. Ele foi ouvido na sede do Ministério Público, na presença de 2 promotores, 2 delegados, um escrivão. Uhum. Ele foi ouvido no Ministério Público, ele foi preso em flagrante e depois apresentou. Como que foi essa história? Não, ele foi preso temporariamente, mas aí o juiz entendeu que não havia necessidade de prisão dele pela colaboração e ele foi solto. Até um fato inusitado, no dia que ele recebeu o alvará de soltura, ele foi andando até a delegacia. Uhum. E cheguei lá, não tomou um susto, perguntando para ele o que ele estava fazendo aqui, né? Ele falou, não, eu esqueci de um fato ontem e eu não quero achar que eu menti. Eu queria dizer esse novo fato. Aí ele compareceu espontaneamente. Espontaneamente. Ele vem andando daqui do fórum até a delegacia andando. Uhum. Chegou lá bastante suado. E contou toda essa história que o senhor acaba de nos narrar. Não, ele contou uma outra história que ele esqueceu de contar na sede do Ministério Público. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Complementou. Ele ficou com medo de a gente descobrir uma mentira, enfim. Você sabe se ele prestou declarações também em juízo? Prestou. E confirmou o que ele havia dito para o senhor? Muita coisa ele confirmou. Alguns detalhes que o doutor Reinaldo perguntou, ele não lembrava, porque ele alega que está com problema de cabeça, que não lembra. Uhum. Mas assim, o depoimento dele foi um depoimento muito rico
Ele deu um depoimento, ele deu uma prova para nós que só realmente quem estava do lado, junto, para poder. Ele falou a seguinte palavra: doutor, o que eu estou falando para vocês aqui é tão verdade do que eu ouvi, que no dia que vocês forem cumprir uma busca na casa do Caster, você vai encontrar uma mensagem de vídeo de um advogado. O Caster. Caster. O Caster falou para mim, para mostrar que meu depoimento aqui Não, calma aí, eu não entendi essa parte. O Caster falando que ia cumprir uma busca pressão na casa dele? Não. O Caster falou assim: doutor, eu sei que vocês vão cumprir uma busca e apreensão na casa do Jackson. Ah, do Jackson. Tá. E para mostrar que eu não menti no meu depoimento, para mostrar que tudo que eu tô falando é verdade, até porque eu não tenho necessidade de mentir. Tá até escrito essa palavra dele. Eu não tenho necessidade nenhuma de mentir. Para ter uma prova do que eu tô falando é verdade, no dia quando vocês forem cumprir a busca na casa do Caster, a gente já tinha cumprido, se eu não me engano. Ele falou assim: vocês vão encontrar no telefone do Caster um dia antes... Do Jackson. Do Jackson, desculpa. Vocês vão encontrar no telefone do Jackson, um dia antes de você fazer a busca lá, vocês vão encontrar uma chamada de vídeo do advogado do Aaron. Aquilo nos causou estranheza, porque o Jackson não tinha aparecido em nenhum momento na investigação. Uhum. Como que o advogado do Aaron vai entrar em contato com o Jackson? Ou seja, mais uma ligação entre os dois. Uhum. Chegamos no telefone do Jackson, encontramos a mensagem lá. Eu perguntei pro Jackson, eu ia pro Caster, como que você sabe disso? Ele falou: doutor, eu tenho as minhas fontes. Tá, então tudo que vocês... Eu vi o que eu tô dizendo para você. O senhor utilizou uma expressão em um dos seus depoimentos e que as declarações do Caster, elas apenas confirmam o que já havia sido investigado, Sim, né? E o que... Sim. Muita coisa ele trouxe. Muita coisa assim. Algumas coisas ele trouxe de novo. Esse, por exemplo, do Ícaro, que trabalhou com ele em Primavera, a gente não tinha essa ciência, né? Essa do telefone que a gente ia encontrar, né? Ele alega que uma turma de advogados estava pressionando o Aaron para que ele ficasse quieto, que estariam juntando uma quantia de 10 milhões de reais para comprar o silêncio dos policiais, né? Isso tudo se confirma quando a gente foi colocar a tornozeleira na Julinery, que lá na frente, se precisar, eu comento também. Então, tudo que ele falou, basicamente, quase que 100% se encaixou. Uhum. Ou seja, era uma pessoa que estava próxima, realmente. Estava muito próxima ali de todos os envolvidos. Tá ok. Agora, partindo para o encerramento da nossa oitiva, primeiro, com relação a tentativa do Alex de a todo momento camuflar as provas e tal. No dia do crime, no dia que ele atirou, você pôde perceber se ele procurou algum ponto estratégico ali para efetuar os disparos? Sim, ele sabia que a câmera estava desligada do local. Uhum. Palavras do Aaron. Do próprio Aaron. Falou que ele sabia que a câmera estava desligada. Era um ponto cego. Era um ponto cego. E o próprio Caster fala que de todo o momento que ele acompanhava a vítima, os passos da vítima, né? O Aaron estava junto. Então o Aaron também copiava os passos da vítima. Eles monitoravam a vítima. Monitorava a vítima a todo momento antes de efetuar o crime. Vocês crime. capturaram imagens deles monitorando a vítima antes do crime? Não. No dia 4? Um dia antes. Ele para no mesmo local. Uhum. Quem for ali a pé vai ver que tem um muro. Basicamente isso. Né? Depois do crime, ele ficou pesquisando matérias sobre... Ficou pesquisando matérias. De um outro advogado também? Do Padilha, que morreu, ele tinha uma foto no telefone dele, né? Uma foto, 2 atiradores no telefone dele. Ele tinha uma foto de um outro crime que aconteceu. Até um pouco parecido com as características dele, mas não ficou provado nada. Ele só tinha essas fotos. Tá. 2 fotos. Esse outro crime, ele é investigado, alguma coisa assim? Não.
Tá. Não, que eu saiba não. Então ele tinha essas pesquisas, ele tinha no celular dele essas pesquisas, ele tinha essa foto de outro crime, e doutor, com relação... No telefone dele, que a gente aprendeu, tinha conversas dele com a Deviane. E a Deviane, no dia 26 de julho, ela já sabia do que tinha acontecido, porque ele deixava claro pra ela que se precisasse ele matava todo mundo. A Deviane entrega ele também. Não, a Deviane, ele conversando com a Deviane no telefone dele, apreendido, aí a gente vê conversas dele com a Deviane e ele alegando que estava sendo pressionado, pedindo pra Deviane não ir mais na chácara, eu não quero mais que você pise lá. E ali havia até um pacto ali um pacto deles de fidelidade, né? Dizendo, ó, eu tô com você, porque daí vier. E no momento ali ele fala, ó, se tiver que matar todo mundo, eu mato todo mundo. Uhum. No celular do Alex ainda. E tem um amigo dele, esqueci o nome, que pergunta assim, cara, onde você tá? Aí ele fala, tô em tal lugar. Aí o cara pergunta assim pra ele, eu não lembro agora o nome. Você tá se escondendo da polícia? Aí ele fala, também. Uhum. Da relação do Alex com, infelizmente, com o batalhão da Polícia Militar e com o Eron. Tinha algo no celular dele a esse respeito? Tinha ele chegando no batalhão umas 2 vezes num vídeo que ele fez, se vangloriando por um colega dele chamado, se não me engano, Gabriel, lá de Cáceres. Ele manda um vídeo pro cara e diz, bora. Como assim? Bora. Vamos dar uma volta aqui com os policiais, enfim. E tem uma mensagem, mais ou menos 1h da manhã, o colega dele chama ele para uma festa. Ele fala assim, hoje não dá, eu estou indo com uma missão com os policiais. Então o que mostra que o Alex, junto com tinha essa proximidade com o policial da Rotan. Isso era inegável. Tá no telefone dele isso. Então não tem como ele mentir. Então ele tinha essas mensagens para os amigos vangloriando dessa proximidade. Sim. E esses filmes, essas imagens, dentro do batalhão, Não, na lateral. Que eu fiquei. Na lateral ali do batalhão, onde para as viaturas do batalhão. Onde para as viaturas. Mas o batalhão, pelo que eu vi, muita gente entrava e saía, porque tinha aula de jiu-jitsu lá, então o próprio Caster escutou a conversa com o Ico e com o Ero dentro do batalhão. Dentro do batalhão. Então, o próprio Caster também... O Caster escutou a conversa do Ícaro com o Eron dentro do batalhão, cobrando a arma dentro do batalhão. O próprio Eron fala pra gente que pediu sim uma arma emprestada pro Ícaro. Uhum. Só que não era essa arma, era outra. Então assim, é comum, pelo visto, empréstimo de armas ali no batalhão para fazer não sei o que. Entendi. Além da filmagem ali no batalhão e essas mensagens para esses amigos falando sobre missão com os policiais, tinha alguma outra informação que ligasse o Alex ao Eron e a policiais militares? Não, o Eron, eles eram amigos, né? Frequentava a casa. Essa questão do celular, que ele fala que ele ganhou... Ele ganhou um telefone, ele fala pra esposa, ganhou um telefone do Eron, um iPhone de presente. Mas não entendemos também. Em que circunstância, né? Ele teria ganho esse telefone. Até acredito qual é a circunstância, né? Uhum. Muita coincidência no dia 11 essa arma aparecer no confronto, entendeu? Ok. A estrutura, você utilizou um nome agora há pouco, empresarial, para cometer esse delito. O senhor pode explicar o escalonamento das funções de cada um? E bem, a gente que já entendeu todo o contexto, mas para a gente encerrar, o escalonamento é a função de cada um, desde os mandantes até o atirador? É uma expressão que eu uso como realmente num crime dessa magnitude, um homicídio dessa magnitude, ele frequentemente o que a gente vê na delegacia de homicídio é que ele é realizado em 30 a 90 dias. Então você tem 30 a 90 dias para organizar um homicídio desse, né? A Julinério e o César Sec são pessoas de alto poder aquisitivo, né?
Então, quando você monta uma empresa, creio eu que você quer se rodear de pessoas da maior capacidade possível para que aquela empresa dê certo. E no caso de um homicídio planejado dessa forma, é a mesma coisa. Ela procurou o Jackson, que procurou o Ícaro, da inteligência da Rotan, que procurou o Aero, que passou o serviço para o Alex. Ou seja, né, essa arma logo depois é encontrada num falso confronto com policiais da Rotan. Então você tem 7 policiais que, de alguma forma, eram da Rotan. Por isso que a minha conclusão é que aquela munição saiu da Rotan, porque não tem outro batalhão a não ser a Rotan em tudo isso, né? Então, quando eu falo em homicídio empresarizado, é porque havia uma divisão de funções. Desde O mandante os mandantes. contrata um executor, que contrata um outro, que contrata um outro. Então o Alex ele tinha a função de atirar, depois ele já sabia como que o ia fazer com a roupa. O Aero tinha a função de cobrar, fazer as cobranças para o Ícaro, né? E para o Jackson, né? E os mandantes, o pagamento, né? E depois nós comprovamos o pagamento de R$200 mil. Pela investigação está aprovado. No processo da Julinere e do SEC tem um comprovante do pagamento. Tem um comprovante do pagamento feito indiretamente para o Jackson, através de um advogado e amigo dele. Ouvido da delegacia, ele desmente tudo e jamais saberia que esse dinheiro era para isso. Então, assim, para a investigação, o trabalho em relação a eles se encerrou. Delegado, as perguntas exaustivas aqui feitas pelo Ministério Público, abordamos todos os temas dessa investigação, mas se porventura faltou alguma informação que eu não tenha perguntado para o senhor pode... Olha, eu acho que o senhor, doutor, esgotou, né? porque a principal linha de investigação foi a correta. Nós chegamos na pessoa que realmente mandou matar, nós prendemos o executor que confessou, sem qualquer constrangimento, tortura, enfim, né? Confessou o crime. Nós temos um policial militar confessando também a participação no crime, o que é muito difícil, um policial militar confessar e delatar um companheiro, né? Isso é muito difícil. Eu estou 3 anos e meio na DHPP, 14 anos como delegado, eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo Então, assim, para a investigação, eu acho que os principais fatos, os principais elementos para que a gente chegue a essa conclusão, eu creio que foi dito aqui, né? Claro que é uma investigação muito complexa, nós ouvimos mais de 80 pessoas, seria impossível aqui eu detalhar todos os mínimos detalhes, mas eu acho que 90% da investigação, a não ser 100, ela foi dita aqui. Tá ok. Muito obrigado, senhor. Doutor Marcos, o Ministério Público não tem mais perguntas. Alô. Boa tarde, bom dia. Boa né, tarde, doutor? boa tarde. Acho que tá baixo o som. O pessoal tá me ouvindo? Coisa rápida, doutor. Doutor Bruno, boa tarde. Boa tarde. Prazer em reencontrá-lo, né? Algumas questões só, doutor. O doutor comentou que o Alex queimou a roupa, né? Queimou o quê? Queimou a roupa, o capacete. Queimou. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia? Ele já chega e ele queima tudo. Chega e queima Inclusive tudo. o telefone. O telefone. O tênis O tênis. diz que não, é isso? O tênis, eles alegam que não, né? Sim. O Alex conversa sobre isso, pelo que eu lembro. Mas o Caster e o Aero falam que ele poupou o tênis. Poupou. Porque o tênis era muito bonito, um pouco caro, ele não quis queimar o tênis. Nas imagens da foto ali, das câmeras, aparece o tênis? Consegue identificar o tênis? Não. Se você recorda, não? Identificar o tênis, não. Mas a cor, consegue ter uma noção ou não? Não sei se era uma botina, né? Parecia uma botina, assim. A gente não... De fato, eu prestei bastante atenção nisso, a gente não conseguiu identificar realmente o que ele estava usando. Parecia ali uma botina. Ah, ok. Toda a negociação com os mandantes, digamos assim, que já tá no outro processo, né? Sim, sim. Envolve o Jackson, Ícaro e o Aero. Isso. Né?
Tem alguma negociação do Alex com esses mandantes? Não. Ou o Alex só fica na ponta? Não, o Alex, ele só fala com o Aaron. Só com o Aaron. Só com o Aaron. Pelo Nem- que a gente entendeu, ele não chega a falar com o Ícaro. Ele pode conhecer o Ícaro, mas acredito que ele não falou com o Ícaro e muito menos o Jackson, né? Esse comprovante que tem pro Alex foi do Aaron. Comprovante? Esse pagamento que o Alex teria recebido Foi em dinheiro, né? foi dinheiro? Tudo em dinheiro, tudo em Foi dinheiro. dinheiro, mas partiu do Aaron. Não, Não? partiu do Jackson pro Ícaro e o Ícaro pro Aaron, ou do Jackson pro Aaron direto. Ah, tá. E o Aaron passava pro Alex. Esse falso confronto, né? Esse confronto forjado lá do Juan e Pedro, isso? A vítima, o que morreu é o Pedro, isso? A vítima que morreu foi o Valteir. Esse Valteir, pelo que a gente investigou, ele não participou do roubo, que ocorreu 5 horas antes. Em torno de 8 horas da noite ocorreu um roubo. Que foi do Era carro lá do shopping. Isso. Aham. A vítima fala que só tinha uma arma de fogo, né? Eles falam até que era uma arma de brinquedo. Um simulacro, né? Eles Isso, falam que até é um perguntei pra ele, simulacro. ele falou, eu vou levar o flagrante, né? Que eles chamam de flagrante. Eu vou levar o flagrante 5 horas depois pra desmanchar o carro. Não, a arma a gente guarda. Tava só levando o carro. Inclusive o Valteir, ele nem participou do roubo. Ele só tava indo levar o carro pro desmanche, porque ele sabia onde era. E morreu sem sequer conseguir se defender. E essa morte foi com os policiais da Rotan, isso? Sim. Tem algo que comprove que o Alex estaria junto com os policiais ali no momento desse confronto? Não, Não? não. Não. Tem mais ou menos, sabe mais ou menos o horário que foi esse confronto? Em torno de 1 hora da manhã. 1 da manhã. Foi inclusive no meu plantão, só que eu não estava na cidade e um outro colega tirou o plantão, né? Esses policiais que ficam quatro policiais na viatura? Os 4 que não é o Ícaro e o Não, Aaron, não. são outros policiais. São os policiais. O doutor Eles, comentou. inclusive, não estavam no dia do crime do Renato, ele não estava aqui, ele estava em Ponte de Lacerda, numa operação. Ah, sim. Isso foi investigado também. O doutor comentou também uma última. Que um dos policiais estaria envolvido na Operação Simulacro. Foi isso? Sim, o Aaron, o Ícaro, o Jackson. O Jackson, pela investigação, ele é apontado como o cara que apertava o gatilho mesmo. A Operação Simulacro é uma decorrência dos mercenários, isso? Oi? A Operação Simulacro é aquela decorrência da Operação Mercenários, né? Que começou lá em Várzea Grande. Não, acho que foi uma operação. Eu não estava aqui, doutor. Na verdade, essa operação, ela era investigação de policiais que estavam realizando confrontos forjados. Segundo a investigação, para ganhar promoção, Sim. Uhum. bravura, etc. Né? Daqui uns tempos começa a chegar aqui pra gente. Foi isso. Eu não acompanhei ela, mas eu lembro que a investigação era nesse sentido, porque tem 2 inquéritos que ficou comigo. Uhum. Então, quando entra na delegacia, 2 inquéritos desses Mas ficaram comigo. esses 3 policiais aqui estão envolvidos a princípio nessa operação. Não. O Alex não. Não, Alex, não. O Alex não tem nada a ver. Tirando aquele processo de tráfico que parece que o Alex tem junto com o Aaron, né? Sim. O Alex tem algum outro envolvimento, outra investigação que o doutor tenha conhecimento na DHPP? Não. Não? Só essa. Só essa. Ok, sem mais, excelência. Obrigado, doutor. Boa tarde, doutor. O que aconteceu com a motocicleta? Tá apreendida. Tá na delegacia. E o proprietário dessa moto? É a Honda, né, no caso, né? É financiada, né? É financiada. Tá bom. São perguntas dos jurados. Tem mais alguma pergunta? Essa moto estava escondida na casa de quem, Barão? Da esposa do Alex. A esposa do Porque a moto do é dela, réu que né? tá aqui, né? A moto foi comprada, em nome dela, não foi pago nenhuma parcela, não tinha placa, não tinha nada. Inclusive o Aaron até falou, já que já passou um tempo do crime, emplaca essa moto, vende essa moto, mas ele
não deu atenção e Então a rodando com ela. moto estava no nome do banco, obviamente, mas no nome dela, né? Da esposa do Aaron. Isso, foi ela que paga Foi a prestação. encontrado lá na casa do Alex. Na casa da Deviane. Que é a esposa do Alex. Do Alex. Foi encontrado lá em Barão de Melgaço. Então a moto era do Aaron, estava no nome do Aaron e foi encontrada na casa da esposa do Alex aqui hoje. Não. A moto está no nome da esposa do Alex e era usada pelo Alex. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado. Tá bom? Obrigado. Declaro encerrado o depoimento e